Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Edneide Oliveira. Estamos começando mais um programa Portos, Aeroportos e Modais. E o tema de hoje deixa com dor de cabeça os governantes e a população. Os grandes engarrafamentos nas grandes cidades brasileiras. E teremos aqui especialistas para debater o assunto. Eu tenho certeza que você em casa participará conosco. Eu aguardo você, já já. Gosta de moto? Quer trocar sua moto? Olha só a dica que eu tenho para você. Top Bikes. Aqui você acha motos nacionais, importadas, multimarcas, oficina com tecnologia de ponta, peças, acessórios, dinamômetro, tudo para sua moto. Ligue já para o telefone que está no seu vídeo e tire todas as suas dúvidas. A Top Bikes fica na Emília Marengo 320, Tatuapé. Pensou em bike? Pensou em Top Bikes. Vem já para cá, Top Bikes, sua melhor opção. Vem! Estamos de volta com o programa Portos, Aeroportos e Modais. O nosso assunto de hoje é o congestionamento nas grandes cidades brasileiras. O trânsito nas grandes cidades apresenta um quadro cada vez mais crítico. O prejuízo não é só no Brasil. No mundo se perde aproximadamente 80 bilhões de dólares, causado pela perda de produtividade, devido ao tempo gasto, trajeto casa-trabalho, o que chega até 4 horas. O número de veículos nas ruas também não para de crescer. Os engarrafamentos em São Paulo, a maior cidade da América do Sul, acarretam um prejuízo de 11 milhões por dia, 4 bilhões de reais por ano, segundo o governo do estado. Os gargalos restringem a eficiência do transporte rodoviário. Além disso, a falta de qualidade na infraestrutura compromete as atividades econômicas, gerando perdas para o país, além de influenciar o aumento do custo do Brasil. Para conversar sobre estas e outras questões de transporte urbano, convidamos o vice-presidente do SETCESP, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo, Urubatã Elou. Urubatã também é o diretor-presidente da Braspress, controlador do Grupo HP e membro do Conselho Superior das Empresas de Transportes de Carga na região metropolitana. Também está conosco Dário Lopes. Ele é vice-presidente do Instituto de Engenharia da Universidade Mackenzie. Foi o ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo na gestão Alckmin. Bom dia, Elô. Bom dia, Dário. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco para discutir um assunto tão polêmico e tão importante para todos nós. Nós sabemos que São Paulo e as principais cidades do Brasil vivem um caos urbano muito grande devido ao transtorno do transporte urbano. E nós perguntamos, qual é as primeiras medidas para reverter esse quadro? Eu faço a pergunta para o Urubatã. Ednei, bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que esse é um assunto que vem sendo debatido já há muitos anos. O Brasil, ano passado, nós batemos recorde da produção de automóveis, produzimos mais de 3 milhões de automóveis no ano passado, nos transformamos no 6º maior produtor de automóveis do mundo. A indústria automobilística, as montadoras de caminhões no ano passado também bateram todos os recordes. Nós produzimos cerca de 124 mil caminhões no ano passado. Portanto, nós estamos com a economia acesa, com a economia aquecida. E esse é um assunto que vem sendo tratado já há muito tempo. Todas as capitais brasileiras, invariavelmente todas elas, estão tendo grandes dificuldades com a questão da mobilidade, com a questão de trânsito. Agora, o grande gargalo é São Paulo. Não é por ser São Paulo, é que o grande gargalo ser em São Paulo compromete todo o país. Nós temos hoje quase que 60% do PIB ou para em São Paulo, ou tem origem em São Paulo, ou transita pela cidade de São Paulo. E o que é pior, o caminhão tem levado esta pecha de ser o principal agente congestionador, quando na verdade é o contrário, né? São Paulo é uma cidade, o município de São Paulo é uma cidade com 10 milhões de habitantes. Nós temos talvez uma das capitais mais motorizadas do mundo. Nós temos hoje 6 milhões de veículos na cidade de São Paulo e o caminhão representa 4,8% do total da frota paulistana. Portanto, é uma representação muito pequena. E sem o caminhão não há civilização, sem o abastecimento, sem a carga. O povo vai aonde está a carga, o abastecimento ele precisa acontecer. E nós temos assistido ao longo dos tempos uma série de medidas restritivas ao abastecimento, contrariando os interesses da população. E o agente social mais prejudicado pelos congestionamentos é o próprio caminhão, é o próprio operador, é o próprio transportador, que carrega no seu dorso uma série de custos infindáveis para poder se mobilizar num trânsito congestionado, notadamente como São Paulo. Eu quero te dizer o seguinte, se nada for feito, São Paulo tem data para parar. São Paulo tem dia e tem hora para parar.
São Paulo tem hoje uma extensão viária de 15 mil quilômetros de vias públicas para uma frota de 5 milhões de veículos. Emplaca-se em São Paulo, eu costumo até fazer uma brincadeira com isso, emplaca-se em São Paulo por dia 900 novos veículos e nascem 500 novas crianças. Portanto, nasce em São Paulo mais carro do que gente. Ou para-se de emplacar caminhões, ou então vamos liberar o uso da camisinha para fazer nascer mais pessoas. Portanto, São Paulo tem data e hora para parar. Se nada for feito, a cidade está caminhando hoje a 17 km por hora em seus horários de pico e produzindo congestionamentos de 201 quilômetros. É só fazer uma conta. Em 2000... Não, é só fazer uma conta, Ednei. Produzindo, emplacando 900 novos veículos por dia, tendo uma expansão viária em torno aí de 0,5% ao ano, né, com 15 mil quilômetros e com uma frota já existente de 6 milhões, em 2012, São Paulo vai ter congestionamento de 650 quilômetros. Nós precisamos também rediscutir a mobilidade hoje na cidade imediatamente. Não adianta ampliar o rodízio, porque se você tem o critério do rodízio, o rodízio é um sistema que foi criado no México e que foi trazido para o Brasil como uma forma de resolver a questão mas ele também hoje ele não produz o seu efeito. O que nós precisamos fazer é fazer com a cidade, a região metropolitana da Grande São Paulo, aliada às suas diversas municípios, com as suas diversas prefeituras, ou mesmo só o município de São Paulo. Eu vejo muito debate de que os bancos precisam abrir em horas diferentes das escolas, assim como o comércio varejista precisa abrir em horas diferentes do atacar. Na verdade, o que se precisaria fazer era fazer com que as regiões de São Paulo pudessem ter horários alternados de abertura do seu comércio. Aí o poder público tem poder de fazer. Ele não tem poder de dizer para o banco o seguinte: olha, você vai abrir às 10 horas, para a escola dizer que ele vai abrir às 11 horas e vai comprometer a questão da ordem, da questão familiar, mas as questões da regionalização, isso precisa ser visto. Essas questões de mobilidade, elas têm que ser analisadas sob 3 óticas, né? A ótica do trânsito, a ótica do transporte público e a ótica do uso do solo. Pegando a questão do uso do solo, né, que é a sua pergunta mais específica, voltando no tempo, na administração do prefeito Jânio Quadros, se começou um programa de garagens aqui na cidade de São Paulo, né? Esse programa não teve continuidade. E hoje um dos problemas que se tem, inclusive afeta sobremaneira o segmento de carga, a ideia de se proibir estacionamento em muitas ruas. Só que ao proibir, você tem que dar alternativa. Como não teve continuidade um programa de garagens, hoje nós temos áreas públicas que nós poderíamos ter usado ao longo do tempo, subterrâneos para garagem. Nós temos uma série de vazios urbanos, áreas no meio da cidade em que poderiam ser, através de um instrumento de política urbana, de incentivo fiscal, ou até de uma operação urbana consorciada, ter construído edifícios garagem, porque aí sim você pode proibir o estacionamento na rua, porque o veículo sai da rua e porque ele tem um lugar para estacionar. Então, esse é um ponto. A continuidade. A questão maior não é a ideia, a questão do metrô. A questão do metrô é emblemática. Hoje nós temos um pouco menos de 1/3 da linha de linha que tem a Cidade do México, e começamos também, no final dos anos 60, a fazer metrô, assim como a Cidade do México. Não é que o Urubatã está aqui, mandar ajuda aí para ele. Na década de 70, nós dois éramos muito novinhos, mas na década de 70, na cidade de São Paulo, se discutia a construção dos TICs. TICs eram terminais intermodais de carga. Certo? Isso nos anos 70. Há um estudo muito famoso de 1977. Essa época de 75 a 80 é pródiga em grandes estudos. O estudo dos terminais intermodais de carga de São Paulo, o trem de alta velocidade Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, é de 74, 76, se me falha a memória. Então, grandes ideias são antigas e frequentemente elas voltam à tona como solução. Então, nosso problema hoje não é buscar a solução, mas é buscar um compromisso de continuidade com as soluções. A gente percebe claramente que é um problema de responsabilidade política, né? E de responsabilidade mas não social. Diria responsabilidade política no sentido da classe política fazer, mas é responsabilidade política no sentido da articulação da sociedade
para cobrar que as coisas andem. Exatamente. E é isso que hoje falta. A sociedade, os diversos segmentos têm que se articular no sentido de garantir a continuidade das diversas políticas. E nós porque vemos hoje- isso é que é a solução. E nós vemos hoje, Dario, eu acho que dentro dessa linha que você está falando, que é a responsabilidade da continuidade de projetos que sejam importantes para o país, né? A falta de comprometimento com esses políticos. Eu acho que o problema, e todos nós sabemos, temos a certeza disso, o problema não é de hoje, né? Hoje, os administradores, o prefeito de São Paulo, prefeito de Rio de Janeiro e das grandes cidades desse país, na verdade, herdaram um grande problema que vem ao longo dos anos. Nós percebemos a lentidão como o Urbatan disse, na construção das linhas de metrôs, que se tivesse acompanhado o ritmo necessário, nós não teríamos, acho que, ou pelo menos seria bem menor o problema. do que você tem hoje, o problema. Acho que esse é o grande mote, porque se nós olharmos para os três pilares, né, as questões de uso do solo, como eu já falei, questões de trânsito, a discussão da inspeção veicular, ela já vai para alguns anos, porque o Código de Trânsito é de 1997, ele é de setembro de 1997, tem mais de 10 anos. E nós ainda não conseguimos implementar de uma maneira consistente a inspeção veicular. A inspeção veicular, com certeza, tiraria de circulação alguma coisa da ordem de 20% da frota aqui na cidade de São Paulo. Isso daí, associado a um mecanismo como o rodízio, que já é um mecanismo extremamente desgastado, mas essa associação já dá uma sensível melhoria nas condições de circulação. O que impede aplicar essa fiscalização rígida? Eu acho que a questão, que eu volto é a questão de continuidade. Se começa um trabalho e aí ou Mas por seria falta... medo político, então, de ação administrativa Eu enérgica? diria, é ação administrativa, eu senti isso e passei por isso também, tive a oportunidade de passar por isso, né? Em que pese as imensas dificuldades e até o fato da velocidade do poder público tem que ser menor do que a velocidade da iniciativa privada, e tem que ser porque, como é público, as instâncias de cobrança são muito maiores, aí você tem que gastar muito tempo com as cobranças e com as prestações de conta, mas em que pese isso, se não houver uma cobrança por parte da sociedade, até porque o poder público ele não é ativo, ele não é proativo, ele é reativo, se não houver essa articulação, isso daí não anda, porque você se perde no dia a dia das coisas, porque é um emaranhado muito grande de tarefas e funções de dia a dia. O que acontece, o que eu vejo hoje acontecer, é que a sociedade se desperta para o problema. É lógico, ela vai se despertar para o problema quando o congestionamento chega a 200 quilômetros. Né? E aí, a infelicidade é que esse congestionamento, o estouro da bolha, né, se dá no ano eleitoral, em que os ocupantes dos cargos eletivos, eles não se comprometem com políticas de longo prazo, os candidatos vendem ilusões, então é um momento muito ruim para que você possa delinear uma nova política. Mas eu acho que o fundamental é resgatar todas essas medidas. E como resgatar, o que significaria resgatar essas medidas? No que diz respeito ao uso do solo, resgatar o programa de garagens em São Paulo, resgatar o programa de terminais intermodais no perímetro da região metropolitana, para que você possa, a exemplo de cidades como Paris, tirar de circulação os caminhões, mas sem prejudicar o abastecimento. Os grandes caminhões ficam fora e pequenos caminhões só em São Paulo. E você não precisa inventar, isso daí já existe desde os anos 70. Então, é esse resgate, a continuidade de metrô, fazer corredor de ônibus. Nós temos aí, só para a informação, nós temos mais de 80 quilômetros de projeto de corredores de ônibus prontos e não sai do papel. Então é esse tipo de resgate que precisa ser feito, é o resgate da continuidade e não a busca de novas soluções. Exato. Olha, aproveitando o que o doutor Dario acaba de dizer, é verdade, a sociedade ela precisa se mobilizar e ela precisa cobrar. Eu penso um pouco ao contrário da sua fala.
quando Vossa Mercê diz que, olha, no passado isso é uma herança. Se nós ficarmos falando que é uma herança do passado, nós estamos eximindo quem está no poder atualmente das responsabilidades de resolverem uma questão pontualmente. Com certeza. Eu te dou um exemplo claro. Às vezes saem algumas políticas que elas são, às vezes, políticas impensadas. Perfeito. A gente vai chamar agora um pequeno intervalo e nós voltamos já já com o programa Portos, Aeroportos e Modais. Gosta de moto? Quer trocar sua moto? Olha só a dica que eu tenho para você. Top Bikes. Aqui você acha motos nacionais, importadas, multimarcas, oficina com tecnologia de ponta, peças, acessórios, dinamômetro, tudo para sua moto. Ligue já para o telefone que está no seu vídeo e tire todas as suas dúvidas. A Top Bikes fica na Emília Marengo 320, Tatuapé. Pensou em bike? Pensou em Top Bikes. Vem já para cá, Top Bikes, sua melhor opção. Vem! Estamos de volta com o programa Portos, Aeroportos e Modais. E o assunto de hoje são os grandes engarrafamentos nas grandes cidades brasileiras. Temos como convidado Urubatã Elou, que é diretor do CETCESP, Sindicato dos Transportes de Cargas do São Paulo. E Dario Lopes, ex-secretário de Transportes do Estado de São Paulo. Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e até Curitiba, que é uma cidade planejada, sofrem com os grandes engarrafamentos. Nossa produção preparou uma matéria que mostra essa situação. Vamos acompanhar. Qual o prejuízo que causa o trânsito, na sua opinião? Queima de combustível, né? O excesso, poluição do meio ambiente, perda de tempo. Um monte de fatores a mais aí, né? Principalmente atraso e estresse. Olha, estresse, a gente fica estressado, é uma demora muito grande que você perde no trânsito, você perde 2 horas num trânsito da cidade. O engarrafamento triste, né? A gente dali onde está a placa indicando 19 minutos, nós já estamos quase 2 horas. Demora, ao invés de um dia sem trânsito, que é meia hora para chegar até o trabalho, demora 1h30. Isso daí é constante, se a partir de um horário você não consegue andar mais. Que é o que acontece hoje. A gente chega atrasado no trabalho, acaba perdendo o horário e acaba tomando bronca do chefe. Né? Muito transtorno, canseira, estresse. Eu tenho uma reunião 9 horas em Santo Amaro, eu não sei se eu vou conseguir chegar no horário. Bom, eu perco muito tempo aqui. Eu chego atrasada e eu me estresso. O trânsito aqui é caótico, não tem jeito. Corre para um lado, está engarrafado, corre para o outro, é a mesma coisa. Para mim, nenhum. Eu acho que a gente tem que pensar mais, esquecer o trânsito, esquecer a dengue e pensar em futebol e carnaval, que é isso que o povo brasileiro merece. Qual seria a solução para o engarrafamento, na sua opinião? Eu acho que não tem como resolver isso aqui, é impossível, né? Fazer o rodízio de as duas tem que ser o dia inteiro o rodízio dos carros. Tirar os carros do centro expandido da cidade, carro particular tentar tirar, melhorar o transporte urbano para poder melhorar essa cidade. Rodízio não adianta, né? Não resolve nada. Muito caminhão na rua, né? Enquanto não terminar o Rodoanel. Acho que deveria ter algum tipo de transporte coletivo, como o metrô, alguma coisa desse tipo, deveria ser pensado. O Rodoanel, né? Acho que concluir o Rodoanel para diminuir essas faixas de caminhões, né? Eu acho que o rodízio seria uma boa solução. A solução é melhorar o transporte público de São Paulo. O quadro está cada vez mais crítico no trânsito, trazendo prejuízo às grandes cidades brasileiras. Os congestionamentos resultam em estresse, desconforto e impaciência. As pessoas reclamam, mas será que elas estão dispostas a deixarem seus carros em casa? Com certeza deixaria. Com certeza deixaria. Não, o rodízio acarreta que a pessoa acaba comprando um outro veículo para poder circular em São Paulo. Depende do carro para trabalhar, né? Tem que levar o funcionário de uma obra para outra. Depende do carro. Não teria como deixar em casa. Não deixaria. Não teria que acostumar com isso. É muito difícil. Eu tenho o hábito de sair com o meu carro. Acho que pegaria um metrô, um opcional. Não sei. Teria que me readaptar a essa situação. Sem dúvida. Se ele fosse de qualidade, sem dúvida eu deixaria meu carro em casa e iria de transporte público. Nas últimas décadas, o trânsito virou um dos maiores dramas da vida moderna. A concentração de pessoas nas metrópoles e o aumento do número de veículos são motivos para os congestionamentos nas vias públicas. A frota mundial continua crescendo de forma acelerada. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, 50% dos veículos novos vendidos em 2007 foram emplacados em apenas 20 municípios brasileiros.
45% desses veículos estão registrados em São Paulo, Rio e Minas Gerais. A velocidade média no trânsito brasileiro caiu em mais de 70% nos últimos 10 anos. Em São Paulo, o total de carros cresce 8 vezes mais rápido do que a população. Este ano, a cidade atingiu a marca de 6 milhões de veículos nas ruas. São 800 novos emplacamentos por dia. A população da maior cidade da América do Sul convive com engarrafamentos que já chegam a 221 quilômetros. No Rio de Janeiro, a situação não é diferente. A frota é de 2 milhões de veículos. Investimentos em engenharia e novas tecnologias de transportes são essenciais para racionalizar o trânsito. Mas, por enquanto, as soluções são pontuais. As cidades param com o excesso de carros. Os motoristas se irritam com os mega congestionamentos. A saída é ter paciência e esperar. Bom, como nós vimos na matéria, é ter paciência e esperar. Mas eu acho que não é só isso, não. Nós temos que tomar medidas realmente que resolvam o problema, né? Não paliativas, como às vezes a gente acompanha ao longo dos anos. A Urubatã, sempre a gente percebe, até no próprio usuário do carro de passeio, penalizando o transporte de cargas. Eu queria que você falasse mais a respeito disso, inclusive a proposta, né, da CETCESP, que é fazer a distribuição de cargas durante a noite. Na verdade, já existe um decreto que foi promulgado na gestão do atual governador José Serra, quando então prefeito. Tinha um decreto que transformava a zona máxima de restrição à circulação. A zona máxima de restrição à circulação era, até há pouco tempo atrás, era uma zona compreendida por 11 quilômetros quadrados no quadrilátero expandido da cidade de São Paulo. Agora ela foi ampliada para 23 quilômetros. Essa zona máxima de restrição à circulação, se permitia apenas que um tipo de veículo, que é um veículo denominado de VUC, que é um caminhãozinho pequeno, pudesse fazer o abastecimento no comércio dessa região, que diga-se de passagem, representa 50% do PIB do comércio da cidade de São Paulo, que é uma zona densamente habitada por pequenos comerciantes, indústrias têxteis, confeccionistas, calçadistas, shopping centers e os grandes atacadistas que recebem grandes mercadorias. Até bem pouco tempo atrás, o decreto que foi promulgado na gestão do então prefeito José Serra, ele acabou sendo deformado por pressão de atacadistas, por pressão dos grandes recebedores de carga. Esse decreto ele teve uma alteração que permitia que os caminhões pequenos, este mesmo VUC, pudesse fazer a entrega no período do dia. E aí o que acabou acontecendo foi que a maioria dos transportadores tiveram que fazer investimentos pesadíssimos no sentido de adquirir esses caminhões para que as entregas ocorressem no dia. Por quê? Porque esses mesmos recebedores de carga fizeram pressão no sentido de que a entrega ocorresse de dia com esse caminhão, porque à noite geraria custos de hora extra, questões de segurança, uma série de outros impactos. Na verdade, nós advogamos pelo CETCESP a entrega noturna, mas nós advogamos pontualmente a entrega noturna. Nós não dizemos que a entrega noturna na Rua do Aroche para o pequeno comerciante de calçado, ela deve ocorrer, até porque aquilo ali é quase que uma economia familiar. É o pequeno comerciante com a sua pequena loja fazendo ali daquele comércio a sua sobrevivência. Na verdade, o que nós advogamos é que para a rede de supermercados, para shopping centers, para hospitais, para postos de gasolina, para atividades pontuais, e são atividades que mais se beneficiam do gigantismo do mercado de São Paulo e que podem, essas sim, terem recursos suficientes para se dotarem de infraestrutura de segurança, de recebimento de mercadoria, para que eles possam efetivamente receberem as suas mercadorias durante a noite. O decreto do então prefeito José Serra preconizava exatamente isso, e depois ele acabou sendo deformado por pressão desses próprios lojistas. O que nós assistimos depois, agora, recentemente, a questão de 2 semanas, foi a expansão da zona máxima de restrição para 23 quilômetros.